O Bolsonaro ficou chateadaço com o Javier Milei. É sério, ele ficou decepcionado com a carta que o Milei entregou ao Lula. Porque o Bolsonaro estava acreditando que ele seria o grande representante do Brasil nesse evento internacional de um parceiro muito estratégico. Seria o grande momento internacional do Bolsonaro, mostrando que na verdade ele tem alguma relevância ao invés de ser um nada. Então, quando o Milei enviou a carta para o Lula, o Bolsonaro ficou decepcionado. Foi um erro dele. Olha só quem é Bolsonaro para apontar erro de alguém. Mas ele fala que ele foi o grande influenciador da vitória de Milei. Mas a realidade se impôs e o Milei tem que fazer as alianças com o Lula. Eu acho que na verdade o Milei vai ser empichado, vai tomar um impeachment antes do término do mandato. Mas na sua opinião, você gostou da carta do Milei? E essa chateação do Bolsonaro é porque ele caiu na real que ele é um nada? O Milei sofre impeachment? Então deixa seu like se você curtiu as lágrimas do Bolsonaro e se inscreva no canal. Você deve ter visto, eu tenho certeza, a carta que o Javier Milei enviou para o Lula via a futura embaixadora. Não a embaixadora, né? A futura chanceler. O Milei que fez ataques duros ao Lula, chamou o Lula de bandido, né, de corrupto, de comunista, nossa, chamou o Lula de comunista. Aí o Lula ameaçou não ir à posse do Milei, seria a principal autoridade presente, a Argentina que é estratégico para o Brasil. O Milei ficou com medo, a pressão ficou muito forte e aí ele colocou o rabinho entre as pernas, talvez o cachorro dele, o Conan, que tá lá no além, porque quis fugir, né? Ele falou, não quero ficar com esse maluco. Então o cachorro foi para o além, abandonando o Milei aqui. Deve ter falado pra ele, né? Deu 2, 3 latidas, né? Fez o au, au. E aí o Milei falou assim, não, vou convidar o Lula. E aí o Lula foi convidado para a posse do Milei. E o Milei, assim, ele lambeu o Lula. Essa é a grande verdade. Você lembra aquela foto do Lula? Vocês já viram do Lula assim com o dedinho no umbigo? Uma foto super sensual? Então, acho que o Milei ele queria lamber o umbigo do Lula. Só que na hora que essa carta foi publicizada, o Bolsonaro ficou de coração partido. Porque ele aguenta chifre de Ana Cristina, traições de Michele, traições do PL, mas não do Milei. A carta do Milei ao Lula partiu o coraçãozinho do ex-presidente. Ele ficou muito decepcionado. Muito. Talvez ele tenha chorado, né? Talvez ele tenha ficado esfregando a pistola do Hélio Negão assim no rosto, né? Porque o Hélio Negão tem arma e às vezes ele empresta pro Bolsonaro, então e arma é pistola, então ele fica esfregando assim enquanto dorme, todo chateadoso porque o Milei enviou uma carta ao Lula. O Bolsonaro disse para aliados que foi um erro do Milei. Não deveria ter feito isso. Não deveria, né? E como que não deveria, Bolsonaro? O Bolsonaro ele acreditava que o Milei faria as relações Brasil e Argentina por intermédio dele, Bolsonaro, que é um nada, Só que quando o Milei tem que se render ao poder do cargo de presidente da República, o Bolsonaro ele se sentiu simplesmente um mané, como o próprio admite, sem qualquer tipo de respaldo, sem absolutamente nada. Ele, Bolsonaro, que se vangloriou, eu ajudei o Milei, um pouquinho, mas ajudei, sou o responsável. E agora o Milei dá uma banana institucional para o Bolsonaro e abre os braços para esfregar a costeleta na bochecha do Lula. Talvez essa postura do Milei, numa semana muito ruim do Bolsonaro, né? Uma semana de várias derrotas, de demonstrações públicas de fraqueza política, tudo culminou, né? Para aquele discurso melancólico no evento do PL mais 60, Bolsonaro falando que ele é o mané, Bolsonaro falando que ele tem que ficar engolindo o Valdemar Costa Neto, porque a gente ficou sabendo que o Bolsonaro não toma as decisões nenhuma no PL. Quem toma é o Valdemar Costa Neto, até o Tarcísio de Freitas tem mais influência no PL do que o Bolsonaro. Então ele não tem respaldo internacional, ele não tem respaldo nacional, ele não tem respaldo partidário, ele não tem respaldo patrimonial, ele não tem respaldo nenhum. Então por isso que ele fica melancólico. Porque a verdade, pessoal, verdade seja dita. Os bolsonaristas, se tem uma coisa que eles morrem de inveja, é da magnitude internacional do Lula. O Lula é respeitado internacionalmente. Quer os bolsonaristas, ou queiram os bolsonaristas ou não. O Lula teve 2 mandatos, foi chamado de o cara pelo Obama, onde o Lula vai, ele é ouvido principalmente, o que o Bolsonaro nunca foi. Os bolsonaristas têm uma inveja imensa. Quando estavam ocorrendo as negociações para repatriar os brasileiros lá na faixa de Gaza, eles estavam com uma inveja imensa
que o Lula falava na ONU, que o Lula estava no Conselho de Segurança da ONU, principalmente o Eduardo Bolsonaro. Então ficavam falando, né? Não, o Lula é um anão diplomático. Pô, Bolsonaro não conversava com ninguém, nem com os garçons nos encontros do G20. Então esse seria o grande momento internacional do Bolsonaro. Ele seria a grande estrela, o grande representante do Brasil. Seria a coqueluche do Bolsonaro, o principal evento internacional do ex-presidente, que aí tem o Lula sendo convidado, mostrando qual é o lugar do Bolsonaro no chiqueiro. No chiqueiro. É muita frustração. Por isso que ele ficou decepcionado. Mas não há o que o Milei possa fazer. Porque a realidade começou a se impor. E o governo de Javier Milei já é um fracasso e nem começou. O governo de Milei é um fracasso porque se Milei conseguir implementar as políticas econômicas dele prometidas na campanha, a Argentina perde a soberania porque não vai ter mais moeda, a moeda vai ser o dólar. E isso é uma perda de soberania completa porque a moeda nacional é uma forma do país ter ali as suas decisões internas sem depender de influências internas ou reduzindo assim as influências externas. E principalmente há uma perda de política cambial para você reduzir o valor da sua moeda e exportar mais. Então isso já jogaria a Argentina para um caos econômico, um caos de exportação imenso, um país que é muito frágil economicamente, ou pelo menos fragilizado economicamente. Então não daria para Milei fazer isso. Então o que ele faz? Um estelionato de campanha, fazendo uma espécie de governo Maurício Macri. Só que se a população argentina quisesse o governo Maurício Macri, teria votado em Patrícia Bullrich, que era a sucessora do Macri. A população da Argentina votou em Milei para ele fazer aquelas maluquices que ele falou. Mas Milei vence e coloca o governo de Patrícia Bullrich. Ou seja, a terceira colocada venceu. É um governo de fracasso. Por isso que só sobra a Milei a bagunça. Logo depois da posse, ele viajou até os Estados Unidos para visitar lá um túmulo judeu. Ele nem é judeu, mas ele foi lá, né? Botou kippah. Uma coisa irracional. E começou a falar que ele quer recuperar as Malvinas. Vê se não é a patuscada, a pantomima, para usar aqui um dialeto do Collor, bolsonarista lá na Argentina. É assim que funciona a extrema-direita no mundo. Milei vai ficar falando de Malvinas, vai ficar inventando factoides, como o Bolsonaro ficou inventando, para distrair a população ou para engajar com outros assuntos para ficar fazendo o show. Porque Milei é bom de fazer show, Milei não é bom de governar. Milei não é bom de se relacionar. Ele é um fracassado, porque ele é alguém que tem frustrações não superadas, porque ele não conseguiu superar as suas frustrações. Ele clonar o cachorro dele morto é um traço de fracasso, porque ele não conseguiu superar o luto com o cachorro. Ele precisou clonar, e não clonou um, clonou 4. Ele é solitário, nenhuma mulher o deseja, possivelmente possui um membro digno de Eduardo Bananinha. Por isso que ele só sabe fazer o show. É estridente e vai continuar. Tá falando de Malvinas e coisas do tipo. Eu acredito que Milei não termina o mandato. Sabe por quê? Porque Bolsonaro aqui no Brasil, ele foi vitorioso em 2018 para fazer justamente essa bagunça que o Bolsonaro prometeu, a bagunça institucional. A população brasileira desejava isso, trouxe Bolsonaro, considerado na época um outsider, justamente para poder virar o país de cabeça para baixo, institucionalmente, e Bolsonaro fez. O problema de Milei é que ele foi colocado lá para virar o país de cabeça para baixo em termos econômicos. Só que as promessas econômicas do Milei não são possíveis de serem realizadas. Então, na hora que ele começar a cometer o estelionato eleitoral e a vida da população argentina piorar ou voltar ao que era no governo Maurício Macri, ele vai acabar sofrendo uma revolta muito grande e aí não vai ter como segurar. Por isso que eu aposto que Milei não chega até o final do mandato.